Olá! A última semana do plenário antes do recesso do fim do ano foi uma maratona de aprovações. Vamos começar com uma das mais polêmicas. Os deputados concluíram a aprovação da PEC dos precatórios. A proposta reduz pela metade o pagamento de dívidas judiciais pelo governo no ano que vem, como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Esses precatórios somam 89 bilhões de reais em 2022. O texto estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, que vai reduzir o total para cerca de 43 bilhões no ano que vem. O texto votado foi o que tinha sido alterado no Senado, depois de aprovado pelos deputados no início de novembro. O restante da PEC, mantida sem alterações pelos senadores, já foi promulgado e permitiu a abertura de um espaço fiscal de 67 bilhões de reais no orçamento a partir de mudanças na forma de calcular o teto de gastos. O texto aprovado estabelece que em 2022, os recursos economizados no pagamento de precatórios deverão ser empregados exclusivamente em Seguridade Social e no Auxílio Brasil. A proposta permite ainda que quem tem precatório a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%. A votação rendeu debate no plenário. No que se refere aos 89 bilhões desse ano, que menos a metade será pago o ano que vem, e isso irá ser transformado numa bola de neve, como dizer que isso é bom? Concretamente, não vai pagar as pessoas que ganharam a sua ação no Supremo Tribunal Federal. Concretamente, essas pessoas têm um direito adquirido e estão, nesse momento, essa casa, tentando alterar a Constituição para favorecer o governo. O que nós estamos votando nesse momento aqui tem que ficar claro para o Brasil. É a parte dos precatórios que vai garantir recursos para que nós possamos bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir do ano que vem, para matar a fome de milhões de brasileiros, de crianças, de idosos. A PEC dos precatórios é fundamental porque nós tínhamos um problema na nossa mesa, um aumento absurdo de 54 bi para quase 90 bilhões de 2021 para 2022, e nós estamos resolvendo esse problema no momento exato para o Brasil. Outra proposta polêmica que começou a ser discutida no plenário e deve ser votada assim que o Congresso voltar do recesso é o projeto que legaliza jogos, inclusive cassinos, no Brasil. A proposta permite o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. Isso poderá ser feito em estabelecimentos físicos ou virtuais. O projeto permite o funcionamento de no máximo 3 cassinos por estado, dependendo do número de habitantes. Estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter 1. Estados que têm entre 15 e 25 milhões de habitantes poderão ter 2. E aqueles com mais de 25 milhões poderão ter 3. A proposta estipula regras de funcionamento do setor, prevê um órgão regulador federal, estabelece como serão cobrados os impostos, define regras de segurança e propõe a criação de tipos penais na legislação para punir crimes ligados aos jogos. Mas rendeu polêmica no plenário. Esta doença, ela faz com que a pessoa jogue reiteradamente, trazendo problemas de endividamento para a família, trazendo problemas de separação familiar, trazendo problemas de comprometimento de salário por toda a vida. Este é um turismo canibal porque ele apenas muda o eixo e, na verdade, não traz maiores economias para o país. Aqui na América Latina, só 2 países não é legalizado o cassino, Cuba e Brasil. Então nós estamos perdendo. E outra coisa, quem vai receber os recursos dos impostos pelo relatório do nosso relator Felipe Carreira? Os municípios, os estados, a segurança, a saúde, o social. Então é muito importante que seja aprovada essa matéria. Falar em jogos, os deputados aprovaram um projeto que distribui um percentual da arrecadação de loterias para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. De acordo com a proposta, o comitê ficará com uma parte dos recursos destinados atualmente ao Comitê Brasileiro de Clubes e à FENAClubes. A maioria dos deputados concordou que a medida vai impulsionar o esporte paralímpico no país. Outra medida relacionada ao esporte, também aprovada no plenário, foi o projeto que regulamenta a profissão de executivo de futebol. A proposta estabelece como será a relação de trabalho desses profissionais com os clubes. Eles terão, por exemplo, que fazer um curso de formação em gestão ou de formação de executivo. A proposta será enviada ao Senado. Agora vamos falar de economia.
plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples, inclusive os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. O projeto cria um programa chamado HELP, que é um nome bem apropriado. Esse programa prevê descontos sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, ou seja, durante o início da pandemia de Covid-19. Permite ainda o parcelamento das dívidas em até 180 meses, com prestações de R$ 50 a R$ 300. A aprovação foi muito comemorada no plenário. Colocamos em discussão o projeto do Refis, específico das micro e pequenas empresas do nosso Brasil, que foram as empresas mais sacrificadas nesses últimos 2 anos durante a nossa pandemia, que ceifou mais de 617 mil vidas no Brasil. Foram as micro e pequenas empresas que estiveram fechadas durante esse período e não tiveram a agilidade, nem temporária, nem financeira, para a migração para o comércio digital, como fizeram as grandes empresas e os magazines do nosso Brasil. Os deputados aprovaram ainda projeto que regulamenta a cobrança do ICMS no destino, nos casos de compras feitas pela internet. Hoje, o estado do consumidor que adquire a mercadoria fica com parte do valor do ICMS, mas essa arrecadação, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, só vale até 31 de dezembro. Depois desse prazo, a cobrança terá que ser feita com base na publicação de uma lei complementar, justamente o que propõe o projeto. E o plenário aprovou ainda uma proposta que tem o objetivo de dar mais segurança para quem busca condições melhores para obter um empréstimo ou investir. É o projeto que reformula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A proposta altera a lei que trata do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e regula as atividades dos diversos tipos de cooperativa de crédito, além de prever medidas como intervenção para prevenir problemas financeiros dessas entidades. Vamos falar agora de saúde. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de uso oral contra o câncer, inclusive a domicílio, mesmo que o tratamento tenha começado durante a internação no hospital. Entre os medicamentos que podem ter esse fornecimento obrigatório pelos planos, estão os usados para controle de efeitos colaterais, radioterapia e hemoterapia. E a proposta também estabelece prazos e regula o processo de aprovação de novos remédios obrigatórios. O texto do PLV não resolve apenas a problemática do fornecimento da quimio oral para os pacientes com câncer. Asseguramos também uma nova metodologia para a incorporação de todos os medicamentos, reduzindo prazos de mais de 3 anos de incorporação para até 180 dias, já contando inclusive com a prorrogação. Uma grande evolução para o país, para a regulamentação do setor e principalmente a certeza do paciente que será atendido. A Câmara aprovou também projeto que permite o uso de uma bula digital em vez das tradicionais bulas impressas. O consumidor poderá ter acesso a essas bulas por meio de um QR Code nas embalagens. As bulas continuam sendo obrigatórias e a Anvisa é que vai determinar em que casos ela pode ser apenas digital. A semana também teve a aprovação de projetos de infraestrutura. Um deles facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. O projeto permite um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidade de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. Os defensores da proposta afirmam que a mudança vai gerar 100 bilhões de reais em investimentos no setor. Outro projeto ligado à infraestrutura e à logística é o que cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecido como BR do Mar. Cabotagem é como se chama o transporte de cargas entre portos dentro de um mesmo país. A proposta libera progressivamente o uso de navios estrangeiros nesse tipo de transporte, sem obrigação de construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Os deputados rejeitaram a mudança feita no Senado, que reduziu o número mínimo de tripulantes brasileiros dos navios de carga. O texto original, aprovado pela Câmara, estabelecia um mínimo de 2/3 de trabalhadores brasileiros nos navios, quantidade que foi reduzida para 1/3 no Senado, mas os deputados mantiveram o texto original. O plenário também aprovou o projeto que prevê o uso de um fundo setorial destinado a custear políticas públicas do setor elétrico, a Conta de Desenvolvimento Energético, conhecida como CDE, para baratear as tarifas de consumidores de energia elétrica de pequenas distribuidoras que operam mercados de até 350 gigawatts por hora. O objetivo da proposta é fazer com que os consumidores de municípios atendidos por essas distribuidoras não paguem mais pela conta de luz que aqueles de municípios vizinhos, atendidos por empresas maiores, que oferecem 700 gigawatts de energia por hora. O
projeto também prorroga, até 2040, a compra de energia elétrica gerada por termoelétricas movidas a carvão mineral em Santa Catarina. O plenário da Câmara aprovou também um projeto que suspende uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional relativa ao cálculo de despesas de pessoal do governo federal, estados e municípios. Essa portaria incluiu as despesas com o pessoal de entidades da sociedade civil, que são parceiras da administração pública, nos limites impostos aos governos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria dos deputados considerou que contabilizar trabalhadores dessas entidades que prestam serviço terceirizado no limite de gasto permitido representa riscos para a continuidade de parcerias essenciais nas áreas de saúde, ciência, tecnologia e assistência social. O plenário aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que concede isenção do pagamento de IPTU para templos de qualquer culto religioso, mesmo no caso em que os imóveis sejam alugados. A imunidade tributária para templos já é garantida pela Constituição. E desde 2016, os deputados analisam essa proposta para deixar claro que a imunidade se estendia também a imóveis alugados. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto polêmico que altera a lei que trata da alienação parental. A alienação parental é aquela situação em que o pai ou a mãe joga o filho ou filha contra o outro, com sequelas psicológicas para a criança ou adolescente. A lei foi aprovada em 2010 com o objetivo de proteger a criança, mas tem sido apontada por especialistas como fonte de abusos, permitindo até que pais acusados de abusos sexuais contra as crianças usem a lei para fazer com que quem o denunciou, no caso a mãe da criança, perca a guarda. O projeto aprovado proíbe o juiz de alterar a guarda em favor da mãe ou do pai acusado de abuso. A bancada feminina da Câmara defendia a revogação da lei, mas o projeto com alterações foi aprovado após um acordo. Quantas crianças ficarão na mão de seus abusadores? Quantos agressores de mulheres ficarão impunes? E o pior, as mulheres ou os genitores perdendo suas crianças por conta da lei de alienação parental, que é punição severa, correndo risco de morte e muitos casos, como foi o caso de Joana Macenal, menina de 5 anos, deputada Paula Belmonte, morreu em 2010 após a mãe ter denunciado maus tratos e perdido a guarda acusada de alienação parental. A Câmara também aprovou o projeto que transforma 21 cargos de defensor público federal em 18 cargos de defensor público em Minas Gerais. A medida é para compor o quadro de pessoal necessário para o funcionamento do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais, criado esse ano. Projetos parecidos criaram cargos de juízes e procuradores. Na última semana de trabalho antes do recesso, os deputados concluíram ainda a aprovação de 2 propostas que seguiram para a sanção presidencial, o último passo antes de virar lei. Uma delas altera a regulamentação do Fundeb, o fundo destinado a complementar os gastos dos municípios com a educação básica. Entre outras medidas, a proposta define quais são os profissionais da educação que terão direito a receber das prefeituras os 70% do fundo destinados ao pagamento de pessoal. Dessa forma, as prefeituras poderão usar os recursos do fundo para pagar os salários de vários profissionais ligados à educação, e não apenas os professores, entre eles os encarregados de suporte pedagógico, diretores de escolas, inspetores, supervisores, orientadores educacionais e os encarregados de apoio técnico, inclusive merendeiras. Outro projeto que teve a votação concluída, depois de ter sido analisado pelo Senado, foi o que cria um marco regulatório da mini geração distribuída de energia elétrica. A proposta estabelece um período de transição para a cobrança de encargos e tarifas daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar, e que hoje conseguem gerar mais do que consomem e devolver o excedente para a distribuidora de energia elétrica, em troca de um abatimento na conta de luz. O projeto prevê a manutenção até 2045 dos subsídios para esses pequenos geradores que já estão ligados à rede, e um período de transição até 2027 para novos projetos. E não acabou não. Ainda teve a votação de vetos da Presidência da República a projetos aprovados pelo Congresso. Entre os trechos derrubados pelo Congresso está o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê 5,7 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento de Campanhas em 2022. Também foi derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que estabelece medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar, como negociação de dívidas e auxílio de R$ 2,5 mil por mês para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. Foi derrubado ainda o veto ao reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O Congresso derrubou ainda o veto total ao projeto do Senado, que regulamenta a profissão de despachante documentalista.
Outro veto derrubado apenas pela Câmara precisa ser votado ainda pelo Senado. É o que vetou trechos da MP da privatização da Eletrobras, que beneficiava moradores que ocupam faixas de transmissão. E um acordo de líderes fez com que ficassem para fevereiro a análise de 15 vetos, entre eles o feito à distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas, uma reivindicação de parlamentares de diversos partidos. Também foi adiada a decisão sobre os vetos relacionados à pandemia, como o programa emergencial de retomada do setor de eventos e a quebra de patentes das vacinas. Esse foi um resumo da maratona de votações da última semana de votações no plenário da Câmara em 2021. Feliz Natal e boas festas!